Graça e paz, bonitinhos e bonitinhas. Aqui é a pastora Dani, do Ministério Face a Face com Deus, aqui de Franca, São Paulo. Estamos chegando com você mais uma vez aqui pelo nosso canal e vamos começar hoje uma série de mensagens, uma série de ministrações que vai ter o seguinte tema: quando o reino se transforma em religião. Vamos falar acerca do reino de Deus e vamos falar sobre a religião. O reino sempre vai confrontar a religião. Então, a partir de hoje, os nossos próximos vídeos vão ser baseados nesse tema. Nós vamos falar sobre as doutrinas falsas, vamos falar sobre os enganos que Satanás usa através da religião e dos cuidados que nós temos que ter para não pegar só a parte boa do reino, colocar dentro da religião, transformando, deturpando e adulterando as verdades do reino de Deus. Hoje muito tem se falado sobre reino. Todo mundo agora fala sobre o reino. Mas na verdade, quem verdadeiramente está vivendo o reino de Deus? Quem verdadeiramente está estabelecendo e manifestando o reino de Deus? Então nós vamos falar sobre várias coisas que vão despertar o seu coração. Para você que talvez não tenha o entendimento do reino de Deus, ou para você que pensa que o reino é apenas um movimento, é a moda, é a onda da vez. Hoje as pessoas usam uma linguagem do reino e por usarem essa linguagem pensam que estão fundamentadas e que estão vivendo no reino. Mas o que nós precisamos entender? Não é porque você fala de paternidade, de honra, de prosperidade, não é porque você usa linguagens que são típicas do reino de Deus que você está vivendo o reino de Deus. Então a religião, muitas vezes, ela começou a entrar na vida, nos ministérios e nas igrejas que possivelmente estejam falando sobre o reino de Deus. Se você observar a palavra, e nós vamos usar esses textos para ministrar sobre isso, aqui em Apocalipse, no capítulo 2, né, quando o próprio Jesus, ali na revelação do Apocalipse, que ele deu para João na ilha de Patmos, Jesus vira para João e fala: escreve às 7 igrejas da Ásia, escreve ao anjo daquelas igrejas. E nós vamos ver então essas cartas que João escreve. Mas João não está falando para o ímpio, João não está falando para aquela pessoa que não conhece a palavra. As cartas eram direcionadas para as igrejas, para os homens de Deus, as mulheres de Deus que estavam ali, para os líderes da igreja, daquelas igrejas. Então você vai ver, eu quero ler aqui para você, só para trazer um pano de fundo, uma introdução, né? Porque depois nós vamos diluir essa palavra, vamos expandir essa palavra para que o seu entendimento se abra. Preste atenção, aqui Apocalipse 2, versículo de número 14. Olha o que a Bíblia diz. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Isso aqui, Jesus está mandando João escrever para uma igreja. É isso que eu preciso que você entenda. A igreja de Pérgamo. Pérgamo era o nome da cidade, tá? Igrejas aqui eram classificadas como cidades, não como denominações. Então, João escrevendo as coisas que Jesus mandou ele escrever. Quando ele vai escrever para essa igreja, ele está dizendo que nessa igreja havia ensino de Balaão. E eles estavam tolerando esse tipo de ensino. Depois você vai ver, aqui no próprio capítulo 2 de Apocalipse, que eles também estavam tolerando. Olha só o que diz aqui, versículo 20: tenho contra você que você tolera Jezabel, né, que se diz profetiza com os seus ensinos. Está falando de ensino, né? Se eu não me engano, acho que é o versículo 16, é o versículo 16 mesmo. Deixa eu ler aqui para você. Portanto, arrependa-se, se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E tem uma outra parte que fala dos nicolaítas. Depois nós vamos diluir, né, todas essas palavras, todos esses ensinos, todas essas doutrinas. Mas aqui você vê
Jesus confrontando ensinos dentro das igrejas, doutrinas falsas que estavam sendo ministradas, ensinadas e estavam sendo toleradas pela sua liderança, pelos seus pastores, pelos seus líderes. Então você vai ver doutrinas falsas, ensinos falsos sendo ministrados nas igrejas. E o apóstolo Luiz Hermínio, numa ministração que eu estava assistindo dele, se eu não me engano foi do último café de pastores lá de Itajaí, ele diz assim: doutrinas falsas você não expulsa, não são espíritos que você chega, repreende, expulsa e manda embora. Doutrinas falsas, ensinos falsos, você desconstrói eles. Você desconstrói essas doutrinas através do ensino correto, através da verdade da palavra de Deus. Então nós precisamos entrar num lugar de discernimento espiritual, de entendimento espiritual. E eu quero construir isso junto com você nesses nossos próximos vídeos. Porque muitas vezes você pode estar debaixo de um ensino desse, de um engano desse. E talvez, entre aspas, com uma fachada, né, com uma aparência de reino de Deus. E muitas vezes, essa aparência de reino, ela tem servido para prender e enganar você. Talvez você diga assim: não, mas lá na minha igreja fala de reino, lá fala de paternidade, lá fala de honra, lá fala de tantas outras coisas que se falam no reino também, lá fala de semear, lá fala sobre várias coisas que se falam no reino. Mas o que você precisa entender é se esse ensinamento não é falso. E isso nós vamos falar nos nossos próximos vídeos. Existe uma falsa paternidade, você sabia disso? Existe uma falsa paternidade. Tem um nome paternidade, mas aquilo é falso. Tem uma falsa prosperidade. Tem uma falsa honra, onde na verdade é só bajulação, mas usa-se o nome honra porque é bonito, porque é uma linguagem do reino. Então, sobre essas verdades, sobre essas coisas que nós queremos falar, nós queremos que você entre num lugar de clareza espiritual e que você tenha discernimento para identificar e, conforme a Bíblia ensina, pesar os espíritos. A Bíblia diz que você tem que pesar os espíritos para ver se eles são mesmo, se eles procedem de Deus ou não. Porque nessa vibe, nessa onda de se falar sobre reino, sobre paternidade, sobre tantas outras coisas, muitos enganos têm sido introduzidos, muitos enganos têm infiltrado no meio da igreja. E muitas pessoas estão pegando o reino e estão transformando ele num sistema também religioso, cheio de falsidade, cheio de mentira e cheio de engano. Então que os próximos vídeos que você assistir, assista-os com o coração aberto, né? Não já armado, mas assista eles, seja ministrado por eles com seu coração aberto. Nós vamos pegar a palavra, nós vamos mergulhar na palavra. E através desses textos aqui que eu li para você, de Apocalipse, você vai perceber que esses ensinos enganosos de Jezabel, de Balaão, que fala de Mamon, dos Nicolaitas, que fala de Leviatã, que vai falar de orgulho, que vai falar de avareza, que vai falar de uma falsa prosperidade, né, que vai falar de uma paternidade falsa, né, que se esconde atrás do nome reino. Então, sobre isso nós vamos falar. E eu espero que você receba no seu espírito, não na sua alma, porque muitas vezes a sua alma pode até ser ofendida por algumas coisas que nós vamos falar aqui, mas que você possa receber essas verdades no seu espírito, entrar num lugar de discernimento, entendimento espiritual, para que você possa identificar os espíritos e para que você possa viver verdadeiramente o reino de Deus na sua essência, de forma genuína e verdadeira, que foi para isso que Jesus veio e foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, nos próximos vídeos nós vamos continuar falando sobre isso. Que Deus abençoe sua vida e um beijo no seu coração.